Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá, pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela proteção que o Senhor tem nos dado, por todas as bênçãos. Te agradecemos também por algumas dificuldades que temos. Te pedimos que o Senhor esteja conosco agora que vamos estudar a Tua Palavra. Abra o nosso entendimento, nos dê vontade de sempre aprender mais e mais. É isso que te pedimos. Te pedimos também que o Teu Santo Espírito se faça presente aqui e que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos para mais um estudo da Bíblia. Esse é o quinto tema, na verdade o sexto tema, perdão. O quinto foi fé, arrependimento e confissão. Nós falamos que tendo fé em Deus, nós acreditamos que Jesus veio morrer por nós, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos e somos perdoados de todos os nossos pecados. E hoje nós vamos falar sobre sinais da volta de Jesus. Você já ouviu falar que Jesus irá voltar, não já escutou? Ah, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, isso é sinal da volta de Jesus. Algo do tipo que você já teve contato. E realmente, Jesus irá voltar. Um dia, os discípulos estavam com Jesus lá no Monte das Oliveiras. E eles perguntavam, olha Jesus, que sinais nós teremos da sua vinda? Quando é que nós vamos saber quando o Senhor estiver para voltar a essa terra? Era a dúvida deles. E quem sabe é a dúvida de muitos de vocês. Quando é que Jesus vai voltar? Será se tem uma data para a volta de Jesus? Que coisas aconteceriam antes que Jesus voltasse aqui à Terra? A Bíblia fala sobre tudo isso que eu acabei de comentar com vocês. Então, no estudo de hoje e no estudo de amanhã, nós estaremos vendo sobre a volta de Jesus. De amanhã não, o próximo estudo. Eu não sei se amanhã estarei dando estudo aqui. Então, o estudo de hoje e o próximo estudo que eu farei a live, nós estudaremos sobre a volta de Jesus. Hoje, especificamente, nós falaremos sobre os sinais da volta de Jesus. E no próximo estudo, sobre a volta de Jesus. E esse tema é muito importante que você entenda. Às vezes, na correria do dia a dia, nós sabemos que Jesus vai voltar, nós escutamos que Jesus vai voltar e a gente fica assim meio alheio. Mas Jesus vai voltar. E aí? Será se a gente pode ver do jeito que viver tranquilamente? Jesus vai voltar? Por que Jesus vai voltar? Quando? Não fica essa dúvida, certo? E você, a quem sabe, não acredita muito, você fica, mas será se realmente Jesus vai voltar? Né? A Bíblia fala sobre isso. E nós vamos ver na Bíblia. Muitas pessoas falam por falar, mas nós temos que ver na Bíblia, na palavra de Deus. Então, que promessa Jesus fez para mim e fez para você? E essa é a maior promessa que ele fez. Ele fez muitas promessas. E toda promessa que Deus fez para você, ele vai cumprir. Quem sabe ele não se cumpriu, mas no tempo certo vai se cumprir. As promessas de Deus todas vão se cumprir na sua vida. Acredite nisso. Mas qual é a maior promessa? E o que essa promessa diz? João, Evangelho de João, capítulo 14, João 14, dos versículos 1 até o versículo 3. E o texto começa dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, ou seja, acredite em Deus, acredite também em mim. Isso era Jesus que estava falando. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, a maior promessa de Jesus é a seguinte: eu vou subir aos céus. O texto que eu li para vocês é Jesus aqui confortando os seus discípulos. Os discípulos já sabiam que Jesus iria morrer. Que Jesus ele veio com uma missão e Jesus ia se entregar para morrer em favor de mim e de vocês. E aqui Jesus conforta os seus discípulos. Ele fala, olha, não fique com o coração de vocês com medo. Não se turbe o vosso coração. Acredita em Deus, acredite em mim também. O que eu falei para vocês? Acredite em tudo que eu falei para vocês. E ele completa. Na casa do meu Pai, de Deus, há muitas moradas. Se não tivesse moradas lá, eu não estava falando isso para vocês. E ele continua.
pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, para que onde eu estou estejais vocês também. Então, essa é a maior promessa de Jesus. É a promessa de que ele vai voltar. E Jesus, ele não mente. Jesus não é um político, não é um homem que promete uma coisa, um ser humano que promete alguma coisa e não cumpre. Jesus é Deus, e aquilo que Deus fala, ele cumpre. Deus não é homem para mentir e nem homem para que volta atrás nos seus negócios ou naquilo que ele fala. Então, se Jesus disse que ele vai voltar, ele vai voltar. Essa é a promessa que ele fez para cada um de nós. Tem gente que não acredita em Deus, mas tem gente que acredita em Jesus. Diz até que Jesus foi um cara legal, mas Jesus é Deus. Então, se você acredita em Jesus assim como eu, você tem que acreditar que ele vai voltar. Se está escrito na Bíblia que ele vai voltar, ele vai voltar. Essa é a maior promessa que ele fez. Olha, eu vou morrer, eu vou para o céu, mas um dia eu irei voltar. Essa é a maior promessa que Jesus fez na Bíblia. E assim como todas as promessas que ele fez, ele irá cumprir. Agora uma pergunta interessante. Que sinais haveriam da volta de Jesus, já que ele prometeu que vai voltar? Quais são os sinais? Como é que eu sei que Jesus está voltando? No estudo que vem, nós vamos ver, será que Jesus deixou uma data para a volta dele? Ou não? O que você acha? O que você acha? Jesus deixou uma data ou não deixou uma data? Vamos ver no próximo estudo. Mas agora nós vamos ver alguns sinais que aconteceriam, que Jesus disse para os discípulos, olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, eu estou voltando. Será se essas coisas estão acontecendo? Vamos ver agora na Bíblia. Se você tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia. Se você quiser compartilhar esse estudo, muito obrigado a você que está aqui no Instagram, você que está aqui no Facebook, muito obrigado mesmo. E se puder, compartilhe. Eu não preciso nem compartilhar no seu Face, porque às vezes a gente não quer compartilhar alguma coisa no Face da gente mesmo, e eu te entendo. Mas copie esse link e mande no WhatsApp para alguém que você acha que quer entender a Bíblia, que tem dúvidas sobre a Bíblia, sobre esse tema, que fala sobre a volta de Jesus, e ela vai aprender mais sobre ele. Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 10. Mateus 24, versículo 6 e 7, nos diz alguns sinais da volta de Cristo que aconteceria no mundo social, na sociedade, no meio onde a gente vive. Vamos ver o que a Bíblia fala. Versículo 6. E certamente, uma certeza que Jesus deu, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, ou seja, ameaças de guerra. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E o versículo 7 fala, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. E o versículo 10 diz, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, esses sinais aconteceriam no mundo social antes da volta de Jesus. O texto começa dizendo, vocês vão ouvir falar de guerras. Já aconteceram guerras. Guerras mundiais, guerras locais. E você escuta falar de guerras. Olha, tal país está em guerra com tal país, ou tal país ameaça tal país e pode entrar em guerra. Ou a Coreia do Norte está ameaçando os Estados Unidos e nós podemos ter uma guerra mundial. Ou os Estados Unidos ataca líder de tal nação e esse líder que é aliado com outras nações, essa nação que é aliada com outras nações, pode tentar uma investida contra os Estados Unidos, e os Estados Unidos tem outros aliados, então pode gerar uma guerra mundial. Ameaças de guerra. O texto continua dizendo também que não é para você se assustar e que isso é necessário acontecer, mas ainda não é o fim, ainda não é o fim do mundo. Coronavírus, ainda não é o fim do mundo. O texto diz
que ainda não é o fim. Então você fala assim, mas guerra existe desde que o mundo é mundo. Guerra civil, guerra mundial, guerras locais. Mas só que perto de Jesus voltar, guerras e ameaças ou rumores de guerras seriam mais intensos. Então é isso que a Bíblia fala. A guerra acontece desde quando o mundo é mundo. Tá, acontece. Mas isso iria se intensificar. O texto continua dizendo, onde nós lemos, que haveria fomes. Você vê fome no mundo? Quando nós ouvimos falar em fome no mundo, nós lembramos logo da África, não é isso? Nós olhamos logo para a África. Mas tem pessoas na sua cidade, aí onde você mora, que passam fome. Se você vê o Nordeste do Brasil, as pessoas passam fome no Nordeste do Brasil. Na cidade onde eu moro, Gurupi, as pessoas passam fome. Então, um dos sinais na sociedade de que Jesus estaria voltando era a fome. E o texto, versículo 10 diz, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ódio, falta de amor. Esse é um sinal da volta de Jesus. As pessoas não se amam, vizinhos não se dão mais. Por conta da política, pessoas se dividiram a ponto de desejar a morte ou o mal de pessoas. Não é isso que acontece? Então, a maldade entre os seres humanos. Liga a televisão para você ver. Eu nem gosto de assistir jornal, nem assisto mais. Porque só fala de coisa ruim, de pessoas que são más com outras pessoas. E você se escandaliza e você fica com medo. Então a sociedade estaria assim, má, perversa. Tudo que você imaginar de ruim acontece hoje. Aí você fala, mas a maldade existe desde quando o mundo é mundo. Volto a repetir. Essas coisas se intensificarão quando Jesus estiver perto de voltar. Isso está acontecendo? A maldade tem se intensificado? Então Jesus está voltando. A Bíblia nos dá um norte. Agora vamos a 2 Timóteo para a mesma pergunta. Tem 1 Timóteo e tem 2 Timóteo. Deixa eu procurar aqui 2 Timóteo na minha Bíblia. 2 Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 ao 4. Olha a descrição que a Bíblia faz de como estaria a sociedade, o mundo onde nós vivemos. Interessante, que a Bíblia é um livro antigo, mas super atual. A Bíblia pode ter sido escrita há muito tempo, por pessoas que viveram há muito tempo atrás, mas é um livro super atual. É um livro que a cada dia se torna mais atual ainda. E olha a descrição que a Bíblia faz. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos difíceis? Pois os homens serão, olha a descrição que a Bíblia faz, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, olha aí para os filhos que nem eu, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então assim estaria o mundo quando Jesus estivesse para voltar. Será que essas pessoas não estão cruéis no tempo de hoje? Será que essas pessoas não são blasfemadores, blasfemam de Jesus, brincam com coisas sagradas? Será que essas pessoas não estão cada vez mais avarentas, mais desobedientes aos pais, ao ponto de não só matarem os seus pais com palavras, mas sim matarem fisicamente os seus pais? Será que essas pessoas estão mais amigas dos prazeres, das riquezas, da luxúria, do que amigos de Deus e da simplicidade? Será que isso não está acontecendo no mundo? Então, esses são sinais da volta de Jesus na sociedade. E agora na natureza, que sinais aconteceriam quando Jesus estivesse para voltar? Voltemos ao livro de Mateus. Se você tem a sua Bíblia, é muito importante você ler na sua Bíblia, porque você pode grifar e quando isso acontecer, você pode voltar para a Bíblia e fortificar a sua fé.
Mateus 24, versículo 4, 5, 11 e 24. Versículo 4 diz assim: isso agora é na natureza. Perdão, Mateus 24, 7. Na natureza. Só o versículo 7 e 29. Diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos e fomes em vários lugares. Vamos ver agora o versículo 29. Que diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Terremotos. Você escuta muito falar de terremoto atualmente, não é? Se você vê no século passado e comparar com o século que nós vivemos, o número de terremotos quadriplicou. Esse século é o século dos terremotos. Você ouve muito falar de terremotos. Ah, tem terremoto em tal lugar, terremoto em tal lugar. Eu posso citar outros também. Furacões, tufões, maremotos, terremotos que agitam o mar, que inundam cidades, ventos fortes. A natureza se voltando agora com essa questão dos vírus. O ser humano faz o que quer com a natureza e a natureza devolve para o ser humano. Então, isso são sinais da volta de Jesus. Eu li um texto que fala aqui sobre o sol se escureceu, a lua não daria sua claridade. Esses grandes sinais já aconteceram e vão acontecer também. No dia 19, está aqui no estudo bíblico que eu tenho em mãos, no dia 19 de 5 de 1780, o sol se escureceu e, consequentemente, a lua, porque a lua reflete a luz do sol. Houve quedas intensas de estrelas na Terra no dia 13 de 11 de 1837. E olha uma coisa interessante: guerras, fomes, asteroide caindo na Terra, vento forte, esses sinais que matam pessoas, não vêm de Jesus. Não é Jesus que fala, quando eu tiver para voltar, eu vou dar terremoto na Terra, eu vou mandar fome para a Terra, vou mandar tufão para morrer. Não, não é isso não. Os sinais que matam pessoas é a própria fúria do inimigo, não de Jesus, do inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta e ele começa a fazer bagunça para colocar medo nas pessoas. E Jesus, sabendo que isso ia acontecer, ele avisou: olha, quando o inimigo estiver furioso e essas coisas estiverem a acontecer, eu estou voltando. O inimigo faz uma coisa para tentar atrapalhar, Jesus ele vai à frente com o seu plano B, C, D, Y, X, Z, e aí se o inimigo ele tem planos, os planos de Deus são maiores. O inimigo falou: vou fazer isso tudo no mundo, e Jesus: olha, quando isso tudo estiver acontecendo no mundo, eu estarei voltando à Terra. Então é isso que aconteceria na natureza. O coronavírus é um sinal de que Jesus está voltando, é um claro sinal de que Jesus está voltando. E parece que as pessoas estão anestesiadas e não entendem. Não é o fim do mundo. Coronavírus não é o fim do mundo. As pessoas falavam lá que estavam vindo os gafanhotos, não é o fim do mundo. Mas esses sinais que acontecem é para as pessoas entenderem: olha, alguma coisa está acontecendo. Não é normal as pessoas... Um vírus que aconteceu na China, agora está no interior do Tocantins, no interior do Piauí, no interior do Maranhão, no interior de Rondônia. Ricos usam máscaras, pobres usam máscaras. Esses sinais que acontecem no mundo são para nos acordarem. Quem sabe muitas pessoas não estavam nem aí para Deus, nem para nada disso, e agora entendem que alguma coisa está acontecendo diferente. Então, Jesus está voltando. É um sinal da volta de Jesus. E no mundo religioso, como estaria o mundo religioso? E o diabo, eu vou dizer uma coisa para você: o diabo gosta de misturar religião com mentira para enganar. E com certeza ele ia fazer uma bagunça no mundo religioso. E Jesus já alertava isso: olha, quando eu estiver para voltar, isso estará acontecendo no mundo religioso. E nós vamos ler agora Mateus 24, versículo 4 e 5. Olha o que diz o versículo 4 e 5 de Mateus 24. E lhes respondeu, isso aqui é Jesus falando: vede que ninguém vos engane.
Porque surgirão muitos em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Eu li o versículo 5. Agora eu vou ler o versículo 11 e depois eu vou ler o versículo 24. O versículo 11 diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas, olha aqui, e enganarão a muitos. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha aqui o que aconteceria no mundo religioso. O versículo 4 diz assim, vou ler novamente. Jesus já começa falando, olha, cuidado para você não ser enganado. Se Jesus falou, cuidado para você não ser enganado, muito obrigado para você que está no Instagram, para você que está no Facebook. Um abraço para a professora Cleni. Como tenho carinho pela professora Cleni. Hoje está tranquila, aposentada, mas muito fez pela educação adventista. Foi na época dela que eu entrei na educação adventista. Tenho grande gratidão pela professora Cleni. Um abraço para a senhora, viu, tia Cleni? Você é uma pessoa muito especial para mim, muito especial para muitas pessoas. Um abraço também para todos vocês que estão no Instagram, que estão no Facebook, para vocês que estão no YouTube também. Se quiserem compartilhar esse estudo, fiquem à vontade. Então, como estaria o mundo religioso antes de Jesus voltar? Jesus falou, olha, cuidado para ninguém te enganar, porque viriam muitos em meu nome. Olha isso aqui. Nem todo mundo que vem em nome de Jesus é de Jesus. Nem todo mundo que usa a Bíblia é de Jesus. Pode estar sendo usado pelo inimigo. Ele está sendo enganando outras pessoas, ou ele mesmo sabe que está errado e engana. Então a Bíblia é clara, dizer, olha, tomem muito cuidado, porque virão muitos em meu nome. Mas não é porque muitos vêm em nome de Jesus que são de Jesus. Há uma diferença. E o que essas pessoas farão? Enganarão a muitos. Viriam pessoas dizendo que eram Jesus Cristo. Hoje nem tanto. Hoje tem muita gente charlatã dizendo que é Cristo. Mas engana muita gente. Mas virá um dia alguém muito poderoso falando, olha, eu sou Jesus. Olha, eu voltei. E não é Jesus. No estudo que nós veremos posterior, e eu vou adiantar para vocês, diz que Jesus não pisará na terra quando ele voltar. E esse falso Jesus vai pisar na terra e vai enganar muita gente. Então não seja enganado. Está perto disso acontecer. Dirão, olha, Jesus voltou, está ele andando, desaparece aqui, aparece em outro lugar, faz milagre aqui. Não é Jesus. Jesus não vai andar pela terra. Por enquanto tem falsos cristos, mas eles são charlatões. Um grande falso Cristo que existe no mundo, que é famoso mais por fazerem piadas dele do que propriamente por falar coisas corretas, porque eu acho que ele é meio lunático, e por fazer milagres, é um tal de Henri Cristo, que diz que é Jesus. Então não é. E a Bíblia já falava sobre isso. Mas tome cuidado, esse aí é simples. Mas virá um dia aquele que o mundo anunciará como aquele que voltou, a volta de Jesus andará sobre a terra, fazendo grandes sinais e prodígios. Esse não é Jesus coisa nenhuma, é o próprio diabo. Os que têm por enquanto, dizendo que são Jesus, são charlatões, mas virá aquele dizendo, olha, sou Jesus Cristo, mas não é. Será o próprio diabo. E você tem a Bíblia para te advertir sobre isso, para você não ser enganado. Tá bom? O texto continua dizendo, no versículo 5, que dizendo eu sou Cristo, o versículo 4 fala cuidado para você não ser enganado. Aí o versículo 11, vou ler novamente para você, porque nós temos que esmiuçar isso aqui para você entender claramente. O versículo 11 fala, olha, vão se levantar muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nem toda pessoa que está na televisão, com milhares de seguidores, falando de Jesus, falando sobre a Bíblia, o texto diz que essas pessoas fariam sinais, fariam curas. Nem todos esses que usam televisões, usam a Bíblia, são profetas de Jesus. Tomem cuidado, a maioria são profetas do diabo. São usados exclusivamente por eles. A Bíblia fala sobre isso, não seja enganado. Não, na hora da sua fragilidade, não procure essas pessoas, procurem pessoas sérias, que estudam a Bíblia corretamente, não pessoas que... Nós vamos ver o que esses falsos profetas, por que eles estão lá à frente das televisões. Eles têm um propósito, que não é o propósito deles não é falar sobre Jesus,
não é falar sobre Deus, o propósito deles é enganar. E a Bíblia fala que quando Jesus estivesse para voltar, surgiriam falsos profetas. E o versículo 24 continua dizendo para a gente, olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, e enganarão, se possível, os próprios eleitos. Então essas pessoas terão o poder de enganar. A Bíblia diz que essas pessoas que estão pregando na televisão, que são falsos profetas, enganarão a muitos. Olha quantas pessoas estão atrás desses líderes religiosos. Eu não vou citar nome de ninguém, mas vou dar um endereço para você. Que você veja, que você perceba quem são esses, para não serem enganados. Tá bom? Vamos continuar. Agora, qual é a motivação desses falsos profetas a usarem a Bíblia, a pregarem sobre a Bíblia? Vamos a 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 2, dos versículos 1 a 3, nos responde o seguinte. 2 Pedro capítulo 2, do versículo 1 a 3. Diz assim. Porque a pergunta é, qual é a motivação dos falsos profetas a pregarem a Bíblia? Assim como no meio do povo surgiram, assim como no meio do povo surgiram, não surgirão, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, ou seja, falsas pessoas que ensinam a Bíblia, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo está lavrado há longo tempo, e não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, o que a Bíblia fala sobre esses falsos profetas que surgiriam quando Jesus estivesse para voltar? O texto diz que esses falsos profetas introduziriam no mundo heresias que destroem. Ou seja, o que é uma heresia? São falsas verdades. São verdades misturadas com mentiras que o inimigo usa para enganar. Muito cuidado com o que esses falsos profetas, usando a Bíblia, pregam aí. O texto diz que essas pessoas, esses falsos profetas, que enganariam a muitos, que fariam sinais e prodígios, o que moveria eles a pregarem a Bíblia, olha o que o texto fala. É interessante, a Bíblia foi escrita há muitos e muitos anos atrás. E fala exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. A Bíblia é um livro confiável, você precisa tirar tempo para ler a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Também movidos por avareza, farão comércio de vós. Um abraço, minha querida prima, que eu amo tanto, Larissa. Um abraço para você, te amo, viu? Prima do coração. Se tem primos que eu amo, são esses primos aí. Também amo você, Adão Júnior, que é meu primo também. Um abraço para você. Um abraço para todos os meus parentes que estão na live e amigos também, que se puderem compartilhar. Então, volto a repetir. Também movidos por avareza, ou seja, querer dinheiro, querer ganhar mais, farão comércio de vós. Então, esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, esses falsos bispos, eles usariam a Bíblia para fazer comércio das pessoas. E não é isso que acontece hoje? O que esses falsos profetas falam? Olha, tenha fé. Se você quer conseguir algo, dê tanto aqui no altar, dê o seu carro, deposite tanto na conta da igreja. Se você tem muita fé, deposite. Se você tem 100 e quer ganhar mais, deposite mais. E um dia eu vi um falso profeta desses aí na televisão. Ele falou uma coisa, que a pessoa tinha que ter fé,
que tinha que dar um passo além, as pessoas começaram a aplaudir. Ele falou, não, o Espírito Santo não quer aplausos, não. O Espírito Santo quer que você venha aqui e deixe dinheiro. Olha que abusados são essas pessoas. Eles passaram dos limites. São abusados. Sabe por quê? Porque ninguém faz nada contra eles. São descarados. Os falsos profetas são descarados. Eles aproveitam de uma pessoa que está com câncer. Eles aproveitam da fragilidade do ser humano e não estão nem aí. E aí a pessoa simples achando que, olha, se eu não der, Deus vai ficar com raiva de mim. Olha, se eu não der, eu não vou ser curado do câncer. Se eu não der, minha mãe vai piorar. Se eu não der, eu vou... São lobos, falsos profetas. E eles vão pagar caro. Isso eu garanto para vocês. Essas pessoas aí que acumulam riquezas e que a justiça não faz nada, ou que até a justiça tenta fazer alguma coisa e não dá em nada, essas pessoas pagarão. Podem ter certeza. Podem ter certeza. Esses falsos profetas pagarão. E o que move esses falsos profetas é o dinheiro. Então a Bíblia fala que quando Jesus estivesse para voltar, surgiriam falsos profetas. Um abraço, Giovana Urel. Que Deus te abençoe, Giovana Urel. Que eu tenho grande admiração. Tenho admiração por várias pessoas, por ela tenho grande admiração porque ela usa as redes sociais dela para pregar de Jesus. É uma benção. E você também pode ser uma benção, assim como a Giovana é. Hoje é fácil pregar a respeito de Deus. Se você tiver um celular, internet, em tempo de pandemia, que você pode fazer outras coisas também, né? Deus te use também para estar pregando. Será o que atrai essas pessoas a esses falsos profetas? Você vê que se olhar na televisão, tem muita gente que vai atrás desses falsos profetas. Tem um falso profeta, não vou falar o nome, mas eu disse para vocês, eu vou dar o endereço, que um dia, olha que charlatão, um dia ele falou assim, olha, tem uma semente aqui de feijão, que se você plantar, e quando ela nascer, você vai ter a cura do Covid. Olha, eu tenho um laudo aqui de uma pessoa que foi curada do Covid. Foi logo a OMS falou, olha, é fake news isso aí, ó. Olha que vergonha, ainda passa vergonha ainda. E você sabe que não é de graça essa sementinha que, entre aspas, cura Covid, fecha aspas. E cobra 500 conto. Ah, mas você não tem condição de pagar 500 reais. Ah, não tenho condição de pagar 500 reais, que pena, né? Não, pode pagar menos, 200. Era 1.000 na verdade, mas ficava por 500 reais. E o que é que leva essas pessoas a esses falsos líderes e falsos profetas? Alguma coisa leva eles até lá. Você olha a televisão, a câmera passa, tem centenas e milhares de pessoas lá. Eu sei que tem pessoas sinceras, eu não culpo essas pessoas. Se você é de uma dessas igrejas, me perdoe por estar falando desse jeito, porque eu tenho que denunciar e falar contra. Você não é a pessoa má por seguir esses líderes, não é. Mas eu digo para você, você é uma pessoa enganada. Procure uma igreja séria. Uma igreja que pregue a Bíblia, em vez de ficar pregando prosperidade, pregando dinheiro, pregando... Procure a Bíblia, tem que falar de Bíblia. Não tem que focar nisso aí. Agora eu abro outro parênteses, tomara que eu feche o parênteses, que eu sempre abro e não fecho. Dinheiro é importante para a pregação do Evangelho? É importante. Mas será se Jesus ele quer o seu dinheiro ou quer primeiro o seu coração? Ele quer o seu coração, lógico. Se nós devolvemos o dízimo ou ofertamos, é para a manutenção da obra de Deus. Exemplo, esse estudo bíblico aqui eu recebi gratuito. Eu não precisei comprar um material que eu devolvo o meu dízimo e recebo de volta esse material. Mas essa Bíblia, não comprei essa Bíblia, eu ganhei. É caro fazer um livro, uma Bíblia dessa. Mas é um dinheiro bem investido. Mas esses falsos profetas não estão investindo em nada não. Eles querem enricar. Comprar fazenda, comprar gado. Mas eles terão a punição deles. Não aqui na terra, mas quando Jesus voltar. Então o que leva essas pessoas a irem atrás dos falsos profetas? Mateus capítulo 7 nos responde. Mateus 7, versículo 21 ao 23 diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Naquele dia, muitos hão de dizer: Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome,
em teu nome não temos expelido os demônios, em teu nome não temos feito os milagres, então lhes direi, isso aqui é Jesus falando, lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, o que atrai essas pessoas a esses falsos profetas, muitas das vezes é a amizade. Ah, o cara é meu amigo. Olha, o cara fala bem, é meu amigo. Olha que líder maravilhoso. Vai lá. Muitas das vezes também é por conta dos sinais, das curas e dos prodígios. A pessoa está fragilizada, vai lá. Mas você tem que ir a uma igreja se ela prega a Bíblia, somente a Bíblia e nada mais que a Bíblia. Tá bom? Vamos continuar o nosso estudo. E uma coisa que eu quero frisar nessa parte aqui, que é interessante, é o seguinte, olha, que o texto fala de Mateus 7, 21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Nem toda pessoa que está pregando sobre a Bíblia é de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Se a Bíblia fala, é verdade. Tá bom? Fique com isso na cabeça. Além desses sinais, que importante sinal é mencionado por Cristo? Mateus 24, versículo 14. Fala de um grande sinal. E será pregado o evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O último sinal da volta de Jesus é o evangelho eterno sendo pregado a todo mundo. Essa Bíblia que você está escutando eu ler agora para você, que você está recebendo um estudo bíblico a respeito desses temas, todas as pessoas um dia saberão o que é certo e o que é errado através da Bíblia. O evangelho de Deus será pregado a todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Esse é o último e o grande sinal antes da volta de Jesus. A pregação do evangelho a todo mundo. Assim como existe um evangelho do reino, um evangelho verdadeiro, existe também um evangelho falso sendo pregado. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 1 nos diz. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então existe o evangelho eterno de Deus, a verdade, mas existe o evangelho falso. O falso evangelho, a falsa mensagem, que é encabeçada pelo inimigo e espalhada por milhares de falsos profetas. Então existe a verdade, só uma verdade. E existe a mentira. A Bíblia fala sobre isso. Porque Deus nos manda provar os profetas? Você viu aí que o texto diz, olha, prove se o profeta é verdadeiro ou falso. Mateus 7, 24, 7:15, perdão. Mateus 7, versículo 15, nos diz assim. Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, ou seja, tome cuidado dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Então ele fala, toma cuidado, porque os falsos profetas se disfarçam como ovelhas, mas são lobos. Mas pelos frutos você conhece eles. Então você tem que olhar um pregador desses do evangelho, olha, que frutos ele... Como é que é a vida dele? O que ele faz quando ele prega o evangelho? A Bíblia diz sobre isso. E aí, 2 Pedro 3. 2 Pedro, cadê 2 Pedro? Capítulo 3. Versículo 16. Nos fala o seguinte. Ao falar acerca dessas coisas, ou seja, da palavra de Deus, desses assuntos, como de fato costumam fazer nas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, nos quais as pessoas que não têm muito entendimento deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então o que acontece? Por que nós devemos provar se o evangelho é verdadeiro ou falso? Porque tem gente que, não conhecendo muito a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus, elas leem o evangelho e acabam pregando esse evangelho de uma forma errada.
muitas vezes não por maldade, é porque aprenderam errado e pregam errado. É por isso que nós temos que ver, será que o que ele está falando está de acordo com a Bíblia? A Bíblia fala a respeito disso aí? Você tem que ver, você tem que analisar. Tem que provar. Pelos frutos você conhece um profeta e você analisa o que esse profeta anda falando, se realmente tem lógica, se não tem, cai fora, porque é mentira. E quando Jesus estivesse para voltar, como a Bíblia diz, você que está no Instagram, no Facebook e no YouTube, quando Jesus estivesse para voltar, esses falsos profetas surgiriam em maior número e falariam mentiras para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não seja enganado. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Se a doutrina fala a respeito da verdade? A Bíblia nos fala sobre isso. João 7:17. João capítulo 7, versículo 17 nos diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então, tem muita gente que fala de si próprio, que prega alguma coisa que ela, eu entendi assim, vou pregar assim. A doutrina verdadeira, a verdade, a palavra de Deus manuseada de forma verdadeira tem que falar somente de Deus, de uma forma correta. Não adulterando ou deturpando a Bíblia. Mas esse profeta tem que falar, olha, ele fala e está lá na Bíblia. Ele fala, é assim, 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 está lá na Bíblia. Tem que mostrar na Bíblia, para ser claro. Isaías 28:10. Um texto conhecido, porque é... Mas eu vou ler aqui. Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali sobre o mesmo assunto. Então, o profeta verdadeiro, que prega a mensagem verdadeira, ele tem que falar de toda a Bíblia. Ele não tem que pegar um versículo bíblico, fazer uma igreja, ou pegar um versículo bíblico e falar, não, é assim que a verdade é essa com um versículo bíblico. Não tem que falar a respeito de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. A doutrina verdadeira, ela não está baseada em um só versículo, em um só capítulo, em alguns capítulos, e sim em toda a Bíblia. Em toda a palavra de Deus. Tá certo? Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Não é uma pergunta interessante? Se esse tanto de sinal aí acontece, você está falando, Lucas, e ele diz que a Bíblia fala que Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Mas se todos esses sinais da volta de Jesus estão acontecendo, por que Jesus ainda não voltou na Terra? Por que será que Jesus ainda não voltou na Terra? Você tem uma mínima ideia de por que isso acontece? Desde quando você não ouve falar de terremoto? De guerra? De rumor de guerra? Desde quando você não ouve falar disso? E por que Jesus ainda não voltou? Não é uma pergunta interessante a ser feita? A Bíblia responde. E nós vamos ver agora aqui na Bíblia. 2 Pedro 3,9 fala o seguinte: não retarda o Senhor sua promessa. Lembra da promessa que nós lemos no primeiro capítulo, que Jesus falou, olha, eu vou para os céus, mas eu vou voltar? Que é falando que ele ia voltar. Então ele fala, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como muitos a julgam por demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, por que será que Jesus ainda não voltou? Se todos esses sinais da volta de Jesus estão acontecendo, por que é que Jesus ainda nunca voltou no mundo, na Terra? Nós lemos aqui no texto. Jesus ele não está demorando voltar. Às vezes o que está demorando é eu e você se voltar para Ele. Às vezes o que está demorando é eu e você tomar uma decisão ao lado dele. Quantas vezes Jesus tem falado ao seu coração, tem tocado ao seu coração, tem te buscado, tem te chamado e você tem
não dado ouvidos à voz de Jesus? Mateus 6, versículo 33, nos diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus ainda não voltou porque muitas pessoas precisam saber a respeito da palavra dele. Jesus ainda não voltou porque ele está esperando você tomar a decisão de ficar do lado dele. Jesus ainda não voltou porque se ele voltasse agora, ele saberia que você não estaria preparado. E você estaria perdido. Jesus ele não voltou porque ele é misericordioso. Jesus ele não voltou porque ele ainda está te dando uma oportunidade de se entregar para ele, de entregar o seu coração para ele. Te dando a oportunidade de que você ore e fale com ele, de que estuda a Bíblia para entender o que ele quer a respeito de você. Ele ainda não voltou porque você tem a mensagem de pregar e não tem pregado para você que conhece a respeito da mensagem. Jesus ele vai voltar. E a Bíblia diz, infelizmente, que muitas pessoas, quando ele voltar, não estarão preparadas. E estarão perdidas. E eu te faço a pergunta, quando Jesus voltar, você quer estar perdido ou salvo? Eu tenho certeza que você quer estar salvo. Eu quero estar salvo. Quando você aceita Jesus, entrega o seu coração a Jesus e decide andar no caminho de Jesus, você está preparado para a volta dele. Não importa os pecados que você tem cometido. Se você aceita Jesus, pede perdão dos seus pecados, Jesus ele é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados. Ele ainda não voltou porque ele espera a sua decisão, ele espera a minha decisão. Amigo, Jesus está voltando. Você viu nesse estudo que todos os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. Mas agora qual é a sua decisão? Ficar do lado de Jesus, entendendo que ele está para voltar? Volto a repetir. O coronavírus não é o fim do mundo, mas é um sinal de que Jesus está voltando. E quem sabe isso explodiu no mundo inteiro, para que o mundo inteiro entenda que o mundo não é nada. Ter dinheiro não é nada. Ter posição social não é nada. Ter um diploma não é nada. Ser chefe ou líder de uma grande empresa não é nada se você não tem Jesus. Se você não aceita Jesus no seu coração. Hoje Jesus faz um convite para você. Ele bate a porta do seu coração. Ele espera que você tome a decisão hoje, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã com a sua vida. Eu não sei o que vai acontecer amanhã com a minha vida. Tome a decisão de ficar ao lado de Cristo hoje. Ele não voltou porque ele é misericordioso e espera a mim, espera você. Você crê que está vivendo no tempo do fim? Você deseja conhecer mais a Deus e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Você quer se preparar para a volta de Jesus? Eu quero. Se você quer, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, hoje no estudo nós vimos que todos os sinais, grande parte dos sinais da sua volta à terra estão se cumprindo, Deus. E nós entendemos hoje que o Senhor ainda não voltou porque o Senhor quer que eu e o meu amigo que está no Facebook, que está no Instagram, que está no YouTube, tome uma decisão de ficar ao lado do Senhor. Nessa noite nós entregamos o nosso coração ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, te pedindo que o Senhor nos aceite diante do Senhor. E Deus, se caso o inimigo vier sobre nós, colocando na nossa mente e no nosso coração que nós temos muito tempo, que o Senhor vai demorar a voltar, que eu posso fazer o que eu quiser, Deus, afaste o inimigo da nossa vida, afaste o inimigo do nosso coração, coloque sempre no nosso coração a urgência de que o Senhor está para voltar. Nós nos entregamos nas suas mãos, trabalhe na nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.